Vamos lá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula prática, né? É uma aula sobre também separação de mistura, só que separação, né, por processo físico. Então a gente vai ver aí a filtração simples, a pressão normal, a pressão reduzida. Espero que vocês aproveitem bem, né, mais esta aula. Vamos lá então? Bem, pessoal, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre filtração, né? Então, a filtração é um processo físico de separação que está baseado numa propriedade física que a gente até já estudou, que se chama solubilidade. Então, você só separa aquilo que não se dissolveu. Aquilo que está dissolvido atravessa o filtro. Então, a filtração consiste em fazer a mistura atravessar um material poroso que retém a fase sólida e deixa passar a fase fluida, né? Pode ser um líquido, pode ser um gás. Então, a filtração é um processo físico de separação aplicado a misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido, sólido-gás. Industrialmente, utiliza-se filtros na saída das chaminés, por exemplo, para filtros eletrostáticos, né, para fazer a retenção das partículas sólidas, diminuir o material particulado no ar. Industrialmente também utilizam-se vários tipos de filtro para reter essa fase sólida. Eu me lembro de um fato interessante de um fabricante de um laticínio. Ele mudou toda a aparelhagem dele, todos os equipamentos, e para fabricar iogurte. Então, o primeiro mês de produção dele, ele tinha que colocar um filtro bem próximo do invase, para ver se não tinha nenhum parafuso que soltasse, né, do maquinário, enfim. E era um filtro bastante simples, né? Era uma tela de nylon, onde o material, o iogurte atravessava, e se tivesse alguma peça metálica, esse filtro faria retenção. Em laboratório, a filtração que a gente mais utiliza é para mistura sólido-líquido. Bem, nesse caso, a gente pode fazer uma filtração usando um funil analítico, que é aquele funil de vidro que possui canaletas, que é esse funil aqui, ó. Tá vendo? Existem várias canaletas. Esse cone é um cone regular. Esse aqui tem uma haste longa. A gente poderia usar um funil de Bichner, que é um material de porcelana, poderia ser de vidro, com uma placa perfurada. Então aqui a gente acomoda o papel de filtro, que deve ter exatamente o mesmo diâmetro do funil, assim. Molha, liga o vácuo para fazer a retenção do papel bem no fundo, e a partir daí a gente processa a filtração. Existem outros filtros, como esse funil de vidro sinterizado. É um funil de vidro, tem uma placa porosa aqui, ó, acoplada, está fundida aqui, e também só para filtração a vácuo. E existe também um outro cadinho, que é um cadinho de porcelana, e o fundo é todo furadinho, que se chama cadinho de Gucci. E eu não tenho mais ele aqui, porque o que tinha aqui já quebraram. Esse cadinho de Gucci precisa ser usado com um material que você acomoda no fundo, e antigamente se usava muito fibra de amianto, mas esse amianto deixou de ser fabricado. Então, eu já tentei usar óxido de alumínio, mas não deu muito certo.
Então esse cadinho de guche hoje já tem uma utilidade bem reduzida. Não acho mais tão prático como eu achava antigamente. Bem, os papéis de filtro, existe uma classificação inicial, que é papel de filtro qualitativo e o papel de filtro quantitativo. O papel de filtro qualitativo são basicamente todos iguais, tá? Todos a mesma especificação. Agora, o quantitativo, esse aqui é o qualitativo. Agora, o quantitativo, eles são conhecidos a partir da sua faixa. Esse que está na minha mão é um papel de filtro faixa preta. Existe o papel de filtro quantitativo, faixa branca, faixa verde, faixa cinza, faixa branca, já falei, preta, faixa azul. Quer dizer, existem, parece até karatê, né? Existem de várias faixas. O que é que muda nelas? Muda a gramatura do papel, né? A porosidade, as fibras ali que fazem a retenção do sólido é que vão estar mais dispersas, mais compactadas, e eles se prestam para reter materiais sólidos de vários tipos. Um material sólido mais gelatinoso, um material sólido com partículas maiores, com partículas menores, enfim, são vários os tipos de partícula. Existe ainda, para fazer a filtração em laboratório, caso o papel não seja adequado, porque, por exemplo, o solvente ataca o papel, é o caso do ácido sulfúrico, nesse caso a gente poderia usar como material filtrante a lã de vidro, ou mesmo um cadinho de vidro sinterizado, que foi esse que eu mostrei agora há pouco, certo? Bem, é isso. Então vamos começar a filtração. Então, para a gente fazer a filtração simples, né, a gente pode fazer a filtração tendo um papel com dobradura simples ou um papel pregueado ou com múltiplas dobraduras. Então, dependendo do material que a gente vai filtrar. O primeiro caso, então, é o papel com dobradura simples. Para fazer a dobradura simples, a gente vai dobrar o papel ao meio, né? E aí depois a gente vai dobrá-lo, né? Não ao meio, mas acertando aqui a parte superior do papel e deixando aqui um espaço entre a parte superior aqui e a inferior. Bom, para facilitar a aderência do papel ao funil, a gente faz aqui uma simpatia, né? Que é cortar aqui, né? Uma pontinha, né? Olha, da parte menor. Eu tiro aqui, olha, uma parte, uma pequena parte, e aí então vou abrir o papel, olha, pelo, né, cone de diâmetro maior. A parte retirada aqui vai ficar em contato com o funil, né? Aí então o papel, né, com o cone menor para o lado de dentro, a gente coloca no funil, né? E aí, se colocar no funil, eu notar que está formando alguma prega aqui em cima, significa que o diâmetro que eu deixei está muito grande. Se eu ver que ele não está encaixando totalmente, é que o diâmetro está pequeno, né? Então eu preciso ou abrir um pouco ou fechar um pouco esse cone, de forma que ele encaixe perfeitamente ao funil. Bom, feito isso, a gente vai com uma piceta molhar o papel, né? Depois a gente vai mostrar na hora de fazer a filtração, né? Para que o papel fique totalmente aderido ao funil, né? Bom, minha gente, uma segunda forma, né, de fazer uma filtração a pressão normal, né, é utilizando o papel com múltipla dobradura
né, ou papel preguiado, que a gente chama. Para fazer isso, a gente vai começar da mesma forma, ó. Dobrar o papel ao meio, né, vincar aqui, né, aí dobrar novamente o papel ao meio, né, e agora a gente vai dobrando cada vez ao meio. Então pego essa metade aqui, olha, vou dobrar, né, aqui ao meio. Desse lado aqui, mesma coisa, vou dobrar aqui ao meio. Bom, feito isso, o papel está dobrado aqui, olha, em 4 partes, né? Aí eu vou dobrar esse papel, né, ou cada uma dessas partes ao meio, né? Dobrei aqui, agora aqui, ó, vou dobrar essa outra parte, né? Vou dobrar essa outra parte aqui, olha, ao meio. Agora aqui, ó, vou dobrar aqui ao meio, e agora a última parte dobro também ao meio. E aí então, né, tenho o papel preguiado. No caso do papel preguiado, a gente utiliza um funil. Utiliza um funil que não precisa ser o funil analítico, né? Pode ser um funil técnico. Pego o papel preguiado, coloco sobre o funil, e a hora que eu for adicionar o material a ser filtrado, esse papel vai se encaixar, né, dentro do funil, tá? E com isso a gente consegue, utilizando o papel preguiado, né, uma maior superfície de filtração, né? Então aqui a cada preguinha dessa vai poder então ocorrer a filtração. Então vamos lá, a gente mostrou, né, a dobradura simples. Então a gente vai utilizar dobradura simples no funil analítico para fazer a filtração simples aqui no funil analítico. Quando a gente coloca o papel no funil, a gente deve levar em consideração que esse papel deve o quê? Ficar abaixo, né, da parte superior do funil. Então aproximadamente aí 1/2 centímetro. E uma outra coisa, esse papel deve ser fixado. Então a gente vai utilizar aqui água destilada, né? A gente vai passar a água destilada aqui para que o papel fique aderido ao funil. Então vamos lá, o papel, né, fixei aqui usando água destilada. Esse funil, né, vai ser o que? Colocado, a haste do funil colocado aqui, olha, encostado à parede do recipiente que vai receber o filtrado. Uma outra coisa que eu não falei, mas agora na hora da filtração é importante, é que a gente deve usar a capacidade aqui do papel no máximo 2/3 dela. Então devo deixar aqui 1/3 sem material a ser filtrado, tá? Bom, feito isso, o que a gente vai filtrar nesta filtração? A gente vai fazer uma reação entre sulfato de cobre. Então vamos lá, vou pipetar aqui (10 ml) do sulfato, transferir aqui para esse becker. Vou pipetar agora também, pipetar 10 ml aqui da solução de hidróxido de sódio. E aí então vou, né,
misturar os dois. Quando a gente mistura, né, vai ocorrer uma reação formando, né, hidróxido de cobre 2, que fica assim gelatinoso, tá? E sulfato de sódio. Aí então, né, a gente vai transferir esse produto para ser separado para, né, o funil. Uma forma da gente fazer essa transferência é pegando a bagueta ou bastão de vidro e, né, deixando o produto escoar através da bagueta. Uma outra forma é eu segurar aqui assim a bagueta e aí então, né, transferir. Deixa aqui, tá? O que ainda está dentro do becker aqui, eu vou usar água destilada. E aí então transferir esta água com o produto para dentro aqui do papel. Bom, então olha aqui, eu utilizei até mais ou menos, ó, esta parte aqui do papel, né? Eu não enchi até a parte superior do papel, porque senão pode ocorrer o que é a passagem do produto entre o papel e o funil, e aí eu perco a minha filtração. Então aqui o que acontece, o produto insolúvel, que é o hidróxido de cobre 2, ele vai ficar retido no papel de filtro, enquanto que a solução aquosa de sulfato de sódio, formado na reação, passa através do material filtrante, que é o papel, né, sendo coletado então nesse becker aqui embaixo do funil. Então, como a Lúcia falou anteriormente, né, a filtração é um processo de separação, né, onde a gente separa o produto sólido. Então, a propriedade física, né, no qual se baseia então a filtração é a solubilidade. Nesse caso, quando a gente misturou sulfato de cobre com o hidróxido de sódio, formou o hidróxido de cobre 2, que é o produto insolúvel. Então ele ficou retido no filtro, no papel, enquanto que a solução, né, não é só água aqui, né, incolor, porque a solução de sulfato de sódio em água é uma solução incolor, mas essa solução passou pelo papel de filtro, sendo coletada aqui no becker. Então, olha, como na filtração simples, né, esqueci de falar lá no início, né, mas a montagem de um sistema de filtração. Então, eu preciso do suporte universal, da argola que vai servir para eu apoiar o funil, né. Nessa filtração com o papel preguiado, vou utilizar aqui um funil técnico, tá? E para coletar o filtrado eu vou usar um becker de 250 ml. Então aí eu coloco, né, o becker, mesma coisa, ó, a parte chanfrada do funil, a parte maior aqui da haste vai ficar encostada na parede do frasco coletor do filtrado. Aí vou pegar meu papel preguiado, vou colocar aqui sobre o funil e vou preparar a solução, né, que a gente, a mistura que a gente vai fazer então a filtração. Bom, então esse processo ele é bastante utilizado quando a gente vai analisar
a lactose presente no leite. Quando a gente vai utilizar a lactose ou analisar a lactose presente no leite, é necessário separar a proteína e a gordura do leite. Então a gente pega aqui o leite, tem 10 mililitros, vou pegar 50 mililitros de água destilada, vou agitar, e aí então vou pegar e adicionar aqui 5 mililitros de ferrocianeto de potássio. Aí a gente agita e adiciona a mesma quantidade de sulfato de zinco. Então, olha, a gente vai adicionar aqui aí vai agitar. Então a proteína e a gordura coagulam, e a gente faz então a filtração da fase líquida, separando a proteína e a gordura. Então aqui a gente vai transferir, então o papel preguiado não precisa ser molhado antes. Essa filtração aqui é uma filtração mais lenta, Então a gente vai adicionando aqui aos poucos o produto a ser filtrado. Final daquela filtração com papel preguiado que o professor Mário estava fazendo. Ele estava separando a gordura e a proteína do leite para fazer análise de lactose. Então, se eu tivesse que analisar a lactose, o leite ele tem em torno de 3,5% de lactose. A lactose, como é solúvel, ela está aqui no filtrado. Então, na filtração, o que fica retido no filtro a gente chama de resíduo. Então, tudo que está aqui dentro é o resíduo. O que atravessa o filtro é o filtrado. Então, no caso da lactose, eu teria que analisar esse filtrado. Teria que utilizar ele para fazer análise da lactose. Bem, na filtração a vácuo. Para fazer a filtração a vácuo, a gente precisa de um quita-sato, uma mangueira ligada na linha de vácuo, uma alonga de borracha, também conhecido como anel de vedação. Se eu fizer a filtração com um cadinho de vidro sinterizado, eu preciso de uma alonga de vidro, outra alonga de borracha, e aí eu encaixo o meu funil. E por aqui eu passo a mistura, certo? Ou eu uso um funil de Bichner. O funil de Bichner, ele é um funil mais grosseiro. Não é tão aplicado à química analítica quantitativa. Ele é mais para qualitativa. Então, nesse caso eu preciso de um papel de vidro, de um papel de filtro que tenha o mesmo diâmetro interno do meu funil.
ele precisa estar bem aderido ao fundo. Então eu molho, eu abro e fecho o vácuo. Eu não posso manter o vácuo ligado nesse momento, porque senão vai passando ar e o papel seca. Se o papel secar, ele suspende, ele perde aderência. A ideia é transferir todo o material a ser filtrado para esse funil. Eu agito um pouquinho para que ele fique com uma superfície bem uniforme de sólidos e volto a ligar o vácuo. Então, esse funil aqui, todo esse conjunto, funil, filtro e o material que ficou retido, esse material retido agora faz parte do filtro também. Muitas vezes o líquido que atravessa acaba contendo sólidos. Se isso acontecer, eu solto, transfiro o filtrado, que também é chamado de água-mãe. Meu filtrado, eu retorno. Quem é meu filtro agora? Meu filtro é formado por esse funil, o papel de filtro e a camada de sólido que ficou retida. É sempre interessante a gente dar uma agitada, porque quando a gente transfere o líquido, às vezes formam buracos aqui. E aí a filtração já não vai ocorrer toda ela com a mesma taxa, né? Vai ser diferente em cada ponto. Uma das vantagens dessa filtração é que o resíduo é o material que fica retido no filtro. Ele sai bem seco. Muitas vezes o que a gente precisa é do resíduo. Outras vezes o que a gente precisa é do filtrado. Então depende muito da análise que a gente esteja fazendo. Esse tipo de filtração normalmente não é usado em química analítica quantitativa, porque esse é um funil muito grosseiro. Ele é de difícil limpeza. Você não tem como separar as partes desse funil. Então você lava e acredita que está limpo, né? Diferente desse aqui. Se alguma coisa colorida, por exemplo, ficar retido, você enxerga. Então você lava com ácido, lava com base. Enfim, existem várias maneiras de você limpar um cadinho de vidro sinterizado. Já o funil de Bichner é difícil. Então, para uma análise qualitativa, é muito usado para análise de lodo de lagoa, lagoa de estabilização, né, que recebe efluentes. Enfim, é isso. Então, olha. Esse foi o material que a gente filtrou. Tá vendo? O meu filtro, quando eu filtrei a segunda vez, era o papel, aquela primeira camada de sólido que ficou retida. Ela também ajuda a segurar, a reter o sólido da solução que eu coloquei em seguida. E repare que o sólido retido, olha, ele já não é tão úmido quanto o sólido retido numa filtração a pressão normal. Tá vendo? Ele está bem seco. Tá? Esse material não pinga. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje sobre filtração. A gente espera que vocês aproveitem, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem e vocês podem aproveitar o momento da aula para tirar dúvidas e a gente enriquece a discussão. E é isso, a gente espera que vocês aproveitem.